Boa tarde. Vamos começar mais uma live, diretamente desse pôr do sol maravilhoso aqui de Brasília. Acho que vai ser extremamente produtiva, com o grande Wagner Menezes, esse professor extraordinário que só honra o direito brasileiro no mundo todo. Boa tarde a todos, com muita alegria. Os companheiros de escritório, advogados de vários lugares do país. Olha lá, tantos e tantos amigos. Essa nossa busca extraordinária pelo direito, pela justiça e, acima de tudo, pela democracia. Professor Bruno, muito boa tarde. Ernesto, que foi orientando do professor Wagner. Eu acho que o professor entrou aqui, vamos ver. Aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Oi, professor Wagner. Olá, tudo bem? Boa Como tarde. está Brasília? Tudo bem, professor Fernando? Um prazer estar aqui com você, com seus amigos, com os amigos da Uniara. É um prazer muito grande poder participar dessa live com o senhor. Muita alegria para todos nós. Eu estou em Brasília hoje a trabalho, né? Foi um dia de muito trabalho e depois eu fui até o Itamaraty, porque eu queria fazer a nossa live ali do Itamaraty, mas eu não tinha uma mesinha ali, eu teria que ficar na rua e fiquei um pouco preocupado com o trânsito, o movimento, tal, poderia atrapalhar um pouco, né? E eu escolhi esta cena do pôr do sol de Brasília porque aqui em Brasília residem as nossas esperanças, né? O poder central está aqui, os três poderes estão aqui, daqui que emana realmente a política do Brasil, embora Brasília tinha que ser, na verdade, mero depositário, né, das esperanças do povo brasileiro, porque o direito emana do povo, né? E o povo não está aqui em Brasília na sua totalidade, né? Mas eu gosto muito de Brasília e aqui é um local que eu trabalho com muita alegria. E também eu escolhi esse Pôr do Sol com uma ênfase no Mané Garrincha. Nós que somos apaixonados por futebol, é uma pena que o Mané Garrincha seja um dos grandes símbolos da corrupção naquele momento do Brasil, né? Mas vai ficar a alegria que ele vai proporcionar. E quem participou de corrupção, que pague pelo preço por ter feito mal ao país. O professor Wagner Menezes, ele é professor da Faculdade de Direito da USP, consultor jurídico das Nações Unidas. Olha, eu não vou ler nem um terço do currículo, porque senão nós levaríamos metade da live. Mas para os nossos alunos saberem, o professor é consultor jurídico da ONU, tanto no combate à pirataria do mar, como nas questões de direitos humanos e combate à corrupção. Ele tem pós-doutorado em Pádua, na Itália, terra do nosso querido Santo Antônio, e também ele tem muitos trabalhos nas várias universidades desse país. Hoje ele é professor visitante da Universidade Nova de Lisboa, onde a minha filha Mariana, nossa colega de Araraquara, Mariana, professora da Uniara assistente, ela fez uma disciplina com o professor Wagner Menezes, e ele também é professor visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley, que é uma grande universidade americana e que produz conhecimento e pesquisa muito importante para o nosso país. Eu queria também, professor Wagner, agradecer muito ao Ernesto Esteves, que o Ernesto é professor da Uniara, uma aquisição recente, e ele foi se orientando no mestrado, e ele queria muito, muito que nós trouxéssemos o senhor para que os nossos alunos e a comunidade geral pudessem conhecer um pouco mais, porque todos conhecem pelos livros. O professor de Direito Internacional utiliza muito
os vossos livros, né? Também queria agradecer muito ao nosso reitor, que tem nos acompanhado, o professor Luiz Felipe Cabral Mauro, tem dado todo o apoio, a comunidade da Uniara, a OAB, que está sempre presente aqui, a Comissão de Ensino Jurídico da OAB, também a Comissão dos Jovens Advogados, eles participam de todas as nossas lives, ajudam a divulgar. E depois, como elas ficam gravadas, elas estão sendo muito disseminadas, né? E também agradecer à Associação Comercial e ao Sindicato Comércio Varejista que nos apoiam sempre nessas iniciativas. Professor Wagner, eu acho que nunca o direito internacional foi tão importante para uma discussão mais simples, né, fora dos bancos acadêmicos, como neste momento. Porque a pandemia ela surgiu lá na China, né? Uma doença, na verdade, a pandemia não surgiu na China, perdão. O vírus surge na China e, de repente, ele se alastra pelo mundo todo, transformando e tendo sido declarado, inclusive, estado de pandemia, né? Então, eu queria saber do ilustre professor como que essa pandemia, etc., em que medida o direito internacional pode nos auxiliar. Porque o direito internacional clássico que a gente conhecia era aquele direito que pensava mais nos estados, nas guerras, nas harmonias, etc. Hoje é um direito que pode, inclusive, se envolver em questões como essa de saúde, direitos humanos, etc., né? Então, eu queria que o ilustre professor nos explicasse, na vossa visão, como que o direito internacional pode nos ajudar nesse combate à pandemia. Muito bem-vindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Fernando, o convite que você me formulou para poder participar desse debate, dessa live, para poder discutir ideias, acima de tudo, para discutir o direito internacional dentro de um outro contexto, dentro de uma outra realidade. Agradecer o reitor, professor Luiz Felipe, e dizer da minha satisfação de ver os meus alunos, Mariana e Ernesto, seguindo a trajetória no magistério, e para mim me enche de orgulho e justifica todo o nosso trabalho, principalmente quando são professores que têm se destacado junto aos alunos, junto à universidade. Para mim, eu tenho realmente muito orgulho, é uma realização pessoal. E participar de um debate junto com você, que tem pautado essas conferências da Uniara por grande seriedade, por grande rigor científico, para mim é uma honra e justifica ainda mais a minha presença aqui. Eu sei que a nossa conversa será bastante proveitosa. Em relação a esse processo de transformação do direito internacional, eu venho destacando há muito tempo já como uma espécie de ideia premente, junto com os meus alunos, junto com o processo de orientação, a necessidade de se reavaliar a interpretação do direito internacional. O que eu quero chamar a atenção é que, a partir especialmente de 1945, de um reordenamento dos princípios das relações internacionais, e foi essencialmente uma resposta às atrocidades da Segunda Guerra, ou às duas guerras, porque passou o mundo. O direito internacional ele se colocou, ele foi um instrumento de remodelação dessa sociedade internacional que atinge as bases do pensamento estatal, que atinge as bases do pensamento do direito, e que, a partir especialmente de 1945, mas depois, na década de 60, 70, 80, existe um processo progressivo de intensificação dessas relações. Ou seja, o direito internacional deixa de ser aquela relação vis-à-vis entre Estados e passa a ser uma relação entre Estados, mas voltada essencialmente para a produção de normas que são aplicadas para os Estados, para os indivíduos, acessível, inclusive, aos indivíduos. Nesse aspecto, sempre que se fala em uma crise mundial ou em temas que tocam discussões mundiais, o direito internacional ele se coloca no centro dessas relações. No centro dessas relações. E eu gostaria de chamar a atenção para a necessidade de uma nova interpretação da relação entre o direito internacional e o direito interno nesse contexto, que ainda é pautada em alguns ambientes acadêmicos, mas o fato
é que a existência de uma perspectiva dualista de direito, de um direito produzido no plano internacional e que deve ser aplicado no plano interno, deve passar por um processo de recepção, já não existe mais. O direito internacional é um ramo direito da estrutura do pensamento do direito. Ou seja, o direito internacional é mais um ramo dialogando com outros, como direito civil, direito constitucional, direito do consumidor, cada um desses ramos com seu objeto, mas seguindo o mesmo sentido de vocação do próprio direito. Nesse sentido, quando nós fazemos uma interpretação local, obviamente que nós vamos ter que considerar, isso qualquer jurista de vanguarda, que tem um pensamento de vanguarda, nós teremos que considerar as relações produzidas no plano internacional, no quadro internacional. Então, eu diria assim, eu consigo perfeitamente enxergar a aplicação do direito internacional no contexto de uma interpretação de direito processual civil, processual penal, eu consigo enxergar claramente a aplicação do direito internacional no quadro de uma interpretação constitucional do direito, e eu também ainda, o direito internacional, ele permeia várias dimensões, várias alocações que estão influenciando na interpretação de conceitos jurídicos normativos que são aplicados nessa regra. E aí, voltando à pergunta, diante dessa perspectiva, o que o direito internacional pode nos oferecer nesse contexto? Eu diria para você, professor Fernando Passo, que o direito internacional é o único instrumento para enfrentamento dessa crise. Infelizmente, em um determinado contexto, especialmente no Brasil, o problema de saúde, o problema da pandemia, ela se politizou. Lamentável. Isso representa outro tipo de endemia, mas de endemia da nossa sociedade. Eu quero chamar a atenção para que alguns países levaram em conta recomendações iniciais da Organização Mundial da Saúde e tomaram decisões efetivas. Se uniu esquerda, uniu direita, e aqui no Brasil, infelizmente, nós politizamos esse problema e estamos num momento lamentável. Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção que todas essas medidas, poucas medidas, que estão sendo adotadas contra a pandemia, contra o vírus, foi justamente pensada e desenhada no plano internacional a partir da Organização Mundial da Saúde. Obviamente, uma organização é formada por pessoas suscetíveis de problemas, tem limitações, cometeu erros iniciais, tem cometido erros ainda, mas é o único mecanismo para a promoção de uma ação coletiva para enfrentar um problema que não tem característica de fronteira, que não tem identidade jurídica, que não tem nacionalidade. Ele afeta a toda a humanidade. Esse, Fernando, é só um sinal do que nós precisamos acordar e instrumentalizar o direito internacional ainda mais. Eu acredito que depois dessa pandemia, ao invés de um retrocesso, como nós estamos vendo, presidentes denunciando tratados vinculados à Organização Mundial da Saúde, querendo retirar o país, criticando determinados estados, eu acho que nós devemos passar por um processo ainda, nós vamos superar esses discursos que resgatam, de certa forma, um discurso que justamente o direito internacional emergiu contra e permitiu, nesses últimos 70 anos, que nós vivêssemos em um ambiente de paz entre os Estados, relativa paz entre os Estados, e eu acho que o direito internacional vai passar por um processo de fortalecimento, mesmo nesse momento em que se fala em um processo de enfraquecimento do direito internacional por conta da ação hegemônica de determinados Estados. Eu só vejo, a partir do acordo jurídico normativo e da construção de um entendimento coletivo no campo das relações internacionais, a possibilidade de enfrentar grandes desafios, não só no campo da saúde, mas no campo das relações sociais, dos direitos humanos e também sobre o meio ambiente, entre outros temas que ameaçam o futuro da humanidade. Professor, nesse ponto, então, o papel das organizações internacionais, desses organismos internacionais, o senhor não acha que eles podem se supervalorizar acima de questões culturais, questões internas,
de cada estado? Por exemplo, no próprio caso da pandemia, obviamente, quando ela se transformou numa pandemia, era preciso realmente uma voz mundial, né? Pensar um pouco no contexto mundial, né? Mas eu notei um certo exagero também no sentido de não se respeitar as especificidades. Aquilo era uma orientação, como eles têm os protocolos, né? Os protocolos médicos da OMS são respeitados no mundo há muitos anos, né? Mas não é uma lei impositiva, não é uma lei única, né? O senhor não acha que a gente corre o risco da instrumentalização política desses organismos internacionais e, a partir daí, a tentativa de imposição de uma política única ou dominadora? Professor Fernando, nas relações sociais, nós precisamos de foros que, de certa forma, organizem determinadas ações. Eu poderia pensar a mesma coisa em relação, por exemplo, ao governo. Dizer, olha, o governo tem uma determinada identidade política e eles vão controlar esse organismo e eles vão utilizar isso como uma imposição de poder. Lembrando que, na base do pensamento do direito, existe uma relação entre o direito e o poder. O poder ilegítimo é aquele que não é conferido. É aquele que é utilizado por determinados estados ou por determinados líderes para impor a sua vontade. E o direito ele existe justamente nesse sentido, para se contrapor ao exercício legítimo de poder e para legitimar o exercício político de poder. Não, tá seja para a produção de regras, seja para a resolução de conflitos, seja para tomar determinadas decisões. Quando os estados criam uma organização internacional, eles pactuam determinados acordos, disciplinam certos dispositivos que serão, obviamente, objeto de aplicação por conta do funcionamento da organização. Uma organização ela é pautada por mecanismos de representação. E o Estado tem condições de tomar uma decisão de aderir ou não a essa organização internacional, inclusive de se manter dentro dessa organização internacional. O que eu chamo a atenção apenas é que, por exemplo, no quadro da Organização das Nações Unidas hoje, que por muito tempo nós ouvimos dizer que a Organização das Nações Unidas era um braço do Ocidente para impor as suas vontades, e na realidade nós temos lá 190 estados. A organização tem os seus problemas, como o direito de veto concentrado nas mãos de 5 países apenas, mas tem também um espaço dialogal com outros membros que são eleitos para o Conselho de Segurança. O temor da politização de qualquer organização internacional, eu só ouço questionamento quanto a isso justamente de discursos soberanistas ou negacionistas da atuação de organizações internacionais. Ou que enxerga nas organizações internacionais uma conspiração mundial. Estamos perto de encontrar uma conspiração de ET. É a próxima de extraterrestres que dominaram a Organização das Nações Unidas e que querem impor a vontade dos venusianos aqui no mundo. Não, na realidade não. Se nós percebermos os dispositivos, os princípios, as ações que são produzidas no quadro das Nações Unidas, o seu sistema representativo, que não é o ideal, mas que oportuniza um amplo diálogo da sociedade internacional. Professor Fernando, eu gostaria de chamar a atenção para um elemento fundamental. Existem determinados grupos e identidades que precisam abrir os olhos e amplificar a sua linha de interpretação. O que acontece é que nós vivenciamos numa sociedade muito mais plural. Esse é um fenômeno da contemporaneidade. É uma sociedade que reclama direitos. Eu não estou falando só do Brasil, dos Estados Unidos, eu não estou falando da Europa, do Oriente Médio, e a Primavera Árabe lá foi um sinal muito claro disso. Na realidade, as pessoas estão reclamando direitos. Direitos que foram consolidados a partir do processo de
do processo progressivo e expansivo dos direitos humanos que atinja a base principiológica do direito como um sistema jurídico, instrumentalizando esse sistema jurídico. Então, na realidade, nós não temos organizações internacionais, por exemplo, comunistas ou organizações internacionais a serviço de determinados estados. Nós temos organizações internacionais que têm os seus problemas decorrentes das próprias fraquezas e debilidades humanas, porque são formadas por indivíduos. Nós não encontramos nas organizações internacionais anjos e arcanjos tocando harpa, né? Nós temos lá indivíduos que estão sujeitos a problemas que nós encontramos em qualquer corporação, em qualquer parte do mundo. Não, obviamente, desculpa até eu fazer um raciocínio muito longo, obviamente nós precisamos estar atentos a essas questões e a atuação das organizações internacionais. Agora, todo mundo fala em OMS, todo mundo está se preocupando em analisar o estatuto constitutivo da OMS e questionar a relação da OMS com determinados estados. Mas eu vou te dizer uma experiência que eu tive há 5 anos atrás e que eu sempre conto para os meus alunos. E para você entender como essas normativas internacionais elas estão entre nós de maneira muito mais marcante e mais forte que os próprios dispositivos que nós temos de caráter administrativo, constitucional, de direito civil. Eu fui tomar uma vacina, eu tinha que fazer eu tinha que ir para a África numa missão especial da Organização das Nações Unidas e fui até um posto de vacinação do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. Chegando no aeroporto, tinha um cartaz que eu fotografei, eu trabalho isso com os meus alunos. Os procedimentos adotados nesse posto de saúde seguem os protocolos definidos pela Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, todos esses protocolos, regras que os hospitais cumprem, se tiver aqui algum médico, diretor de hospital, vai saber o que eu estou falando. Todos esses protocolos, há muitos anos, eles são aplicados sem passar por qualquer tipo de processo de incorporação ou ratificação ou formalização mais complexa. Então, os hospitais, as empresas, as entidades de saúde, o Ministério, as secretarias de Estado procuram dialogar com a Organização Mundial da Saúde. E que bom que é assim, porque quando se tem um problema em uma determinada parte do mundo, a centralidade, a existência de um organismo internacional, ela possibilita uma ação rápida e coordenada de todos os países do mundo, no sentido de atuar de forma emergencial. Mas eu gostaria de fazer mais uma crítica nesse sentido. Quando se joga a culpa na China, nos Estados Unidos, no Trump, quando se atribui a culpa a um determinado partido político ou à Organização Mundial da Saúde, isso, em parte, muito é um discurso característico de quem sabe que tinha responsabilidade e não tomou medidas efetivas. Eu vou dizer uma coisa para você, nós gastamos aí milhões em termos de participação do país na Organização Mundial da Saúde. Aí os países deixam lá aquela organização e não utilizam, não instrumentalizam essas organizações a serviço das universidades, a serviço do pensamento, das discussões das universidades. Enquanto isso, nós vamos assistindo um descaso, um desrespeito político muito grande, no sentido de fazer as coisas certas, né? Se nós tivéssemos feito o dever de casa, quando, por exemplo, nós tivéssemos investido em hospitais, se nós tivéssemos uma ação coordenada, séria, no sentido de tomar um posicionamento em relação a questões sanitárias, de circulação de pessoas, em relação à própria permissibilidade dos aeroportos, mantivemos os aeroportos funcionando. Então, quer dizer, isso é um pouco de tentar empurrar a culpa para o outro, uma coisa que é muito característica do nosso tempo, né? A culpa sempre é do outro, né? Nunca está em nós. E nós, enquanto sociedade, eu, você, nós todos temos a nossa responsabilidade. É isso. É um momento de união. Agora, é óbvio que nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Não, eu sei. A minha pergunta é exatamente no sentido de que elas não sejam instrumentalizadas. Por exemplo, na questão da ONU, nós temos visto que a ONU talvez seja o palco mais democrático
que existe na humanidade, embora a gente não consiga, através nem da ONU, resolver problemas de ditaduras no mundo todo. Claro que a ONU nos ajuda muito quando ela reprime uma ditadura e vai depender do povo internamente se organizar por um Estado democrático. Como o senhor diz, essas organizações internacionais ela têm enorme influência também, até normativa, no Estado interno. Mas a gente não conseguiu resolver o problema da Síria, não conseguimos resolver o problema de eleição e democracia no mundo inteiro. Tem ditadores até hoje num espaço democrático como esse. E eu sou absolutamente avesso a essas teorias conspiratórias. Eu acho que as teorias conspiratórias elas valem muito para a ficção científica, para o cinema, para a literatura, para outro tipo de raciocínio, né? Mas há uma crítica muito grande nessa questão dos aeroportos, por exemplo, que a OMS tinha que ter agido antes. Por exemplo, porque na China, a China não espalhou no território interno dela. O que houve de diferente, né? Porque ficou todo mundo em Wuhan, né? Como que permitiram que isso se expandisse nessa velocidade? E a China meio dormindo em berço esplêndido lá, somente com aquela região praticamente, embora Pequim tenha tido problemas, etc., mas num grau tão diminuto. Então, todo mundo fala, a China instrumentalizou a OMS. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. O que eu quero dizer é que o meu receio é que essas instituições, esses estados que pensaram nessas instituições, podem instrumentalizá-la, como eles não conseguem fazer com a ONU, como o senhor bem disse, né? É um Estado, mas no caso. O senhor acha, então, pelo que eu entendi, o senhor acha que essas organizações já estão bem aparelhadas no sentido dos seus estatutos internos para garantir a ampla participação, para que elas não sejam instrumentalizadas por um ou por outro, porque é isso que a gente tem que garantir, né? Que nem a OMS agora está prestando um grande papel para o mundo, como o senhor falou, errou agora, acabou de pedir desculpa por um outro erro, amanhã pode rever esse problema China, mundo, fechar os aeroportos, que ele também poderia ter orientado mais anteriormente, não orientou, etc. Tudo bem, eu estou de acordo com o senhor. Agora, o que me revolta um pouco é essa história de que a organização falou X, é isso que é para cumprir. E é quem é que fala pela organização, porque cada povo tem sua autonomia, né? E cada povo tem que tirar a sua ideia. Isso que eu queria... Obrigado por me permitir esclarecer isso, que é um ponto fundamental. Nenhuma organização tem um poder, salvo a Organização das Nações Unidas, em matéria de conflito, por questões que passem por aprovação dos 5 membros do Conselho de Segurança. Nenhuma organização internacional pode impor regras aos Estados. Nenhuma. Mesmo no caso de discussão, por exemplo, do Conselho de Direitos Humanos, no caso do ex-presidente Lula, que teve um caso que o Conselho de Direitos Humanos fez uma recomendação, essa recomendação ela não tem qualquer tipo de enforcement, impacto impositivo dentro do ordenamento jurídico brasileiro. É importante frisar isso. O papel das organizações internacionais, ela cumpre um papel de harmonização da ação dos Estados. De harmonização da ação dos Estados. Esse discurso diz, a OMS ela vai fornecer recomendações que os Estados devem adotar. E esse é o papel dela, está lá no Estatuto Constitutivo da organização. Inclusive em relação ao enfrentamento de pandemias. Ela tem que definir protocolos, ela tem que recomendar. O Estado ele vai cumprir se efetivamente ele quiser. A maior prova disso é que nem todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde foram incorporadas pelos Estados. No caso da Organização Internacional do Trabalho, da Unesco, as mesmas coisas. Mas o que tem acontecido, professor Fernando, concretamente? É que os Estados estão participando dessas organizações internacionais e mais, essas organizações internacionais, elas têm modelado, a partir de conferências, propostas de tratamento normativo sobre determinados temas. Então, por exemplo, no quadro do Conselho das Nações Unidas sobre Meio Ambiente.
Então, nós tivemos lá diversos documentos que foram produzidos no quadro dessa organização. O que os estados fazem? Trazem esses documentos que são produzidos no plano internacional e que eles não estão obrigados, são as chamadas soft law, e passam por um processo legislativo e são incorporados como norma. Ou como norma ipsis literis, dispositivo jurídico normativo, ou como norma conceitual, como foi, por exemplo, a inclusão do princípio do desenvolvimento sustentável na nossa Constituição de 88. O princípio do desenvolvimento sustentável havia acabado de ser amoldado no quadro de um relatório, o relatório Brundtland, no quadro da Organização das Nações Unidas, e tinha se defendido a ideia do desenvolvimento sustentável. Isso ingressou na Constituição, mas a interpretação e o conceito de desenvolvimento sustentável continuava lá. A única fonte normativa que nós tínhamos era aquele espaço de pensamento e de discussão sobre essa matéria. Então, o que aconteceu? Olha, uma profunda influência no campo do direito, da estrutura, inclusive, de funcionamento das nossas empresas, que seguem, com base no princípio de desenvolvimento sustentável, a sua responsabilidade social e remodelam a sua linha de ação nesse sentido. Então, isso tem acontecido, professor Fernando. Inclusive, por exemplo, o senhor é um educador, um gestor também da universidade. Muitos dos protocolos da Unesco em matéria de ensino superior, e de alguns tratados, eles são aplicados ipsis literis pelas nossas universidades. Isso acontece na educação, isso acontece agora no quadro de atuação de empresas. Olha só, justamente as empresas transnacionais que reclamam um espaço de atuação no plano internacional, essas empresas estão seguindo protocolos éticos e tem se aberto, inclusive, mais um campo de atuação profissional para os advogados, que é o compliance, né? Exatamente. Mas de onde vem isso? Do plano internacional, da atuação internacional. E eu vejo essas ações, por exemplo, o princípio do desenvolvimento sustentável, maravilhoso. Mudou a nossa forma de ver a atuação das empresas, a forma de ver a sociedade. Foi algo ruim de uma organização internacional? Pelo contrário, foi bastante positivo. Quer dizer, o Estado ele tem essa margem para decidir isso. Claro, o senhor acha, então, que obedece quem tem juízo. Né? Quer dizer, cumpre essas determinações quem tem juízo. Agora, o senhor acha, então, que com esse caso da OMS, essa força que aconteceu agora, o senhor acha, então, que os estados, longe de se retirarem, eles têm que investir e aumentar a sua representatividade, né? Eu tenho a impressão que aquele estado que reclama legitimamente, ele negligenciou nos órgãos colegiados ali da OMS também. Porque uma questão que me chama a atenção, professor, até ontem, hoje eu não vi, não tive tempo, mas até ontem, este ano, pasmem os que nos ouvem, este ano já morreu mais gente no mundo de malária do que do Covid. E ninguém fala disso. Ninguém, entre outros problemas. Né? Então, câncer, então nem vou falar. Né? Nem vou falar sobre câncer. Vamos falar da malária, que é uma doença absolutamente curável. Eu conversei com uma médica aqui do Brasil, que é sanitarista, que ela trabalha com as comunidades indígenas. Ela falou que ela já teve aluno dela que teve 10 vezes a malária. Absolutamente curável. Quer dizer, a OMS tem protocolos contra a malária. E essa senhora me explicou que a morte ainda é superior porque ela está confinada em alguns lugares. Como ela está confinada em alguns lugares, então os estados, dane-se esses lugares que matam pela malária. Vamos pensar em Covid, porque o Covid atinge todo mundo, rico e pobre. Como a malária é só para pobre que está abandonado, deixa lá. E essa é a minha revolta, o senhor entende? Contra isso, tem alguma forma ou é só essa conscientização? E esse pode ser um dos grandes legados da Covid-19. Poxa, Fernando, você me dá a oportunidade justamente de fazer uma defesa em favor da ciência. Nós todos estamos nesse barco. Nós precisamos de investimento na ciência. As universidades privadas, as universidades públicas, precisam efetivamente receber investimentos crescentes para poder enfrentar os seus problemas. Aqui
especificamente no Brasil, os financiamentos, os custos, as bolsas, precisam ser voltadas nesse sentido. Nós precisamos passar por uma realidade de valorização da ciência. Em relação à Organização Mundial da Saúde, né, ela tem lá, inclusive, um departamento sobre problemas de doenças tropicais e tudo mais. É um problema que o mundo tem enfrentado. A Organização das Nações Unidas, inclusive, promove, a partir dessas organizações, a Organização Mundial da Saúde, uma ação humanitária nesses espaços que não aparece, porque falamos muito mais de guerra. Mas nós precisamos falar de ciência. Para enfrentar esses problemas, essas doenças, né, isso tem dois caminhos. Ou nós ficamos na mão de laboratórios privados que vão buscar medicamentos que têm uma projeção de lucro, ou nós investimos em ciência e oportunizamos a produção justamente de medicamentos a baixo custo para a população carente ou para enfrentar os problemas sociais, as doenças tropicais que nós enfrentamos, nesse sentido. Nós temos no Brasil hoje poucos laboratórios que recebem esse investimento, e um investimento muitas vezes é criticado, quando na realidade na ciência nós temos pesquisas que levam 20, 30 anos. Não são... e é isso mesmo, esse é o processo natural de produção científica. Não existe fast food de produção científica. Claro. Né? Nós precisamos de um investimento. Então, o que nós podemos fazer enquanto responsabilidade social? Os governos efetivamente precisam investir em ciência. Mas investir em ciência, nós já temos as universidades públicas. As universidades públicas são um espaço de produção de conhecimento. Ciência é um estágio um tanto quanto mais profundo, mais especializado, né? E aí algumas universidades, elas cumprem certas funções. Então, a extensão, a pesquisa e o ensino. Então, especificamente em relação ao negligenciamento da pesquisa nessas universidades públicas e privadas, que eu chamo a atenção para que haja um maior investimento e um comprometimento do Estado brasileiro. Que nós não fiquemos nas mãos de laboratórios privados. Claro, inteiramente de acordo. Inclusive, eu estou fazendo um estudo sobre marco regulatório de biotecnologia, que é justamente isso, como o marco regulatório tem atrasado, porque não existe fast food, e aí quando se inventa alguma coisa, aí vem o marco regulatório atrasar mais 10 anos, né? Que é um grande absurdo, né? Exatamente. Então, eu vi um estudo que tem um laboratório muito perto de chegar na cura do Covid agora, muito perto. E ele já está preparado para produzir 400 milhões de vacinas imediatamente. Como ele é americano, então dizem que o presidente da República vai dizer, não sai daqui, só sai 100 milhões, porque nós temos 300 milhões de habitantes, primeiro vamos garantir o nosso, né? Então, qual é o instrumento de socializar? Claro que a vacina não pode obter patente. Não pode obter patente a vacina que cura vida. Num caso desse, se alguém inventar, vai ficar famoso, vai não sei o quê, o Sabin ficou famoso, né? Mas não vai poder. Qual é o instrumento para que isso rapidamente chegue a todos os povos? E segundo, eu quero voltar na questão da malária, né? Como é que... Porque a ciência, no caso da malária, já descobriu o que fazer. Só que, como ela é confinada a povos mais pobres, os estados e a própria OMS não deve estar conseguindo, obviamente, talvez tenha tentado, mas não consegue, com que haja investimento dos estados, então, mundialmente, de solidariedade nesses lugares, para acabar com uma doença ridícula. Por exemplo, professor, agora, para lutar contra o Covid, em alguns lugares da África, eles pararam de distribuir os kits para AIDS. Esses kits para AIDS, a OMS já alertou que vai aumentar em 500 mil mortes, não sei por ano, se não me engano, nessas regiões africanas. Porque eles tiveram que optar, entende? Então, como que os organismos internacionais podem resolver um pouco mais essa questão da desigualdade quando a ciência já descobriu? Uhum. Temos aí duas perguntas. Eu vou tentar
Exatamente, eu escrevi um artigo recentemente, publicado no Estadão, que eu falava sobre a necessidade de nós definirmos um ponto fundamental numa visão mais universalista da sociedade humana. Aproveitando um discurso do filósofo Habermas, que defendeu em um dos seus textos, mas seguindo já uma orientação kantiana, de certa forma não é uma novidade, a ideia sobre um princípio de ética da espécie. Essa ética da espécie é que permearia as relações globais entre os povos. Na essência, nós somos a espécie humana. Com base nisso, é possível identificar que nós temos problemas locais, problemas do Estado brasileiro, mas que toda a sociedade humana tem problemas por conta da nossa vinculação de espécie. Nesse sentido, se justificaria um espaço de construção normativa a partir de organismos internacionais, organizações internacionais, que pautariam as suas ações voltadas justamente para enfrentar, isso está publicado, está no artigo, para enfrentar os problemas de caráter universal. Então, nós temos um problema sobre meio ambiente, nós temos o problema das experiências genéticas científicas, nós temos os desafios em relação às pandemias que nós acabamos de enfrentar, nós temos um problema de poluição dos oceanos, e que é um problema silencioso, um tema silencioso. Isso as pessoas só começam a perceber quando já se transforma numa realidade, né? Então, nós podemos estar diante de um processo de degradação da própria humanidade e nos tornarmos, no futuro, né, nós produzimos a nossa própria extinção. Claro. Mas isso só se faz com ciência. Nesse artigo, eu tinha dito, olha, era importante que os cérebros, os cientistas mais renomados de cada país, e cada país pudesse partilhar mais a sua pesquisa. O grande problema disso tudo, que passa, obviamente, por financiamento, né? Isso demanda investimento por parte dos estados. Então, por exemplo, agora, professor Fernando, nós tivemos uma associação de estados que se juntaram para produzir a vacina. O Brasil não está participando. Para produzir a vacina. Se essa vacina for produzida, ela vai servir para toda a humanidade. Nós não poderíamos, seguindo essa sua ideia excelente, nós não poderíamos também constituir um grupo para enfrentar doenças tropicais, como já defendida e recomendada pela Organização Mundial da Saúde, com investimento maciço nas universidades do estado do Amazonas, nas universidades do Mato Grosso. Nas universidades, hoje já é um problema, na realidade já é um problema nacional, né? Nas universidades do norte do país, onde existe uma incidência maior, né? Nós poderíamos sim, né? Mas existe um relaxamento nesse sentido, no sentido de, primeiro, de negar a ciência, segundo, de deixar para lá, né? Deixa na mão dos laboratórios. E os laboratórios, eles vão, obviamente, investir para receber dinheiro. E anos, 20, 30 anos, para receber os royalties pelo seu investimento. Não é? Então, o que acontece é isso. É por isso, daí, a lógica do investimento maciço e de uma ideia de enfrentamento coletivo de uma sociedade que enfrenta problemas. Agora, recentemente, no meio da pandemia, nós estamos vivenciando uma discussão que as pessoas ainda não abriram os olhos. Por exemplo, nós estamos tendo uma retomada de um risco de conflito de armas nucleares. 2 movimentos distintos de Rússia e Estados Unidos em meio à pandemia. Primeiro foi a denúncia do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E agora uma ameaça clara de um governo para o outro de utilizar armas nucleares se determinadas ações não fossem tomadas, não fossem respeitadas. A arma nuclear ela pode dizimar toda a sociedade humana, dependendo do grau de loucura que nós permitimos que os nossos governantes nos levem para isso. Perceba como também, né,
esses discursos muito nacionalistas ou a presença de uma posição mais hegemônica de um determinado Estado ou outro, seja capitalista, seja socialista, isso, para mim, tem pouco significado nos dias de hoje. Eu acho que a sociedade é tão plural que todo mundo é um pouco capitalista, Claro, todo mundo é um claro, pouco socialista. Essa claro. identificação ela é muito confusa, né? Como eu disse no começo da nossa live, mas o fato é que isso coloca o mundo em risco, coloca a humanidade em risco, a minha vida, a sua, dos nossos filhos e netos, enfim. Então, Você veja é que preciso pensar justamente dessa forma. o direito internacional, claro, não consegue resolver todos os problemas por causa desse princípio. Desde que eu fiz a faculdade, professor, em 1981, eu já achava que o princípio da soberania do Estado era um engodo. O princípio da soberania do Estado legitimava ditaduras, legitimava estados fechados. Eu sempre fui Exato. integracionista. Isso eu tinha 20 anos de idade, 17 anos de idade, quando eu Exato. entrei na faculdade. Claro, eu entendo que os estados têm que ser soberanos. Eu estou dizendo levado ao extremo como... Hoje, quem é que pede soberania? Só quem quer impor força. Pode ver. Quem é Perfeitamente. integracionista não precisa. E como nós temos pouquíssimo tempo, eu falei para o senhor ontem que essa conversa nossa, se deixasse para o meu gosto e pelos que nos estão nos ouvindo, nós levaríamos 4 a 5 horas conversando, né? Verdade. Mas para fechar, eu queria dizer o seguinte: a comissão, eu não consigo ver todo mundo aqui, sabe? Mas a Comissão de Direito Internacional da OAB do Mato Grosso do Sul está nos acompanhando também. Opa, mandar um abraço para os meus amigos lá do Mato Grosso do Sul. Um enorme abraço. Que a OAB, inclusive, tem nos apoiado na realização de Congresso Brasileiro de Direito Internacional. A OAB tem dado um incentivo à pesquisa científica em matéria de direito internacional no Brasil. Muito bem. E também vários professores da mestrado, da Uniara, estão todos nos acompanhando. Que honra! São realmente pessoas que estão preocupados com esse momento com o direito internacional. Eu queria lhe fazer 2 perguntas pontuais. Primeiro, essa saída da Inglaterra da Europa, o Brexit. O que aconteceu? Se isso é um retrocesso para um caminho que parecia tão bem de humanização, de tentar um ambiente, como acabamos de dizer, um ambiente mais saudável, com uma legislação mais humanitária, né? no ambiente europeu como um todo. E segundo, essa class action que tem sido utilizada lá nos Estados Unidos, já tem 2 lá, contra o governo chinês, né? Eu não sou, pelo amor de Deus, eu não quero perseguir ninguém. Eu tenho um interesse científico em saber isso como é no direito. Imaginemos que lá nos Estados Unidos consigam condenar o governo chinês. E daí? O que vai acontecer? Se todo mundo fizer isso, né? Pela pandemia. Então, eu gostaria... O senhor vai ter poucos minutos... Não, o senhor vai ter ainda 12 minutos para falar, mas eu não posso também terminar sem dizer que precisamos agendar a sua visita presencial em Araraquara, hein? Para um grande será um prazer. Congresso de Direito Internacional. Mas será um prazer. Araraquara é a nossa super cidade. Obrigado. Mas vamos lá. A primeira pergunta em relação à saída da Inglaterra com o Brexit da União Europeia. De fato, nós vivemos uma efervescência de multilateralismo na década de 90 e com a queda do Muro de Berlim se acreditava que haveria aí uma expansão de um mundo unimultipolar e naquele momento se acreditou e o mundo apostou muito no multilateralismo por conta do final da famosa Guerra Fria, né? Naquele tempo. E na década de 90 nós tivemos a produção de textos maravilhosos. Nós vivemos a criação da Organização Mundial do Comércio, com órgão de solução de controvérsias na organização. Vivemos a produção da Declaração do Rio, numa conferência maravilhosa com a presença de 175 estados, com a afirmação do princípio do desenvolvimento sustentável. Aí sim, concretamente, em uma soft law, mas um documento de caráter normativo, não um relatório como o Brundtland, em 1987. E nessa esteira, nessa onda, inclusive, naquele mesmo momento, era assinado o Tratado de Maastricht, quando a Comunidade Econômica Europeia passou a ser a União Europeia e adotaram o euro. Quer dizer, nós vivíamos
num processo maravilhoso de uma efervescência no campo do direito internacional e de uma crença profunda no direito internacional como um mecanismo de amoldar um mundo diferente. O mundo está muito melhor, graças a esse conjunto de regras nos mais variados campos. Direitos humanos, um dia a gente pode conversar na live sobre a importância dos direitos humanos para a reinterpretação da própria estrutura de pensamento do direito, não como um ramo só, mas atingindo a base de interpretação de pensamento do próprio direito. E naquele momento nós criamos o Mercosul também com essa crença de que o mundo, a partir da união, da aliança, nós poderíamos construir uma realidade diferente. Obviamente que um bloco econômico, nos moldes da União Europeia, pressupõe justamente um aprofundamento, a compreensão de que é um processo de aprofundamento de regras jurídicas e que gerou o que nós chamamos de direito comunitário, que fornece, inclusive, novos elementos para a interpretação do direito interno e do direito internacional. O direito comunitário é um direito que tem primazia sobre o direito interno, inclusive sobre a norma constitucional. Canutilho, depois da adesão de Portugal, reviu o seu Tratado de Direito Constitucional. Por quê? Porque o direito comunitário em matéria, especificamente em matéria comunitária, seguindo o princípio da subsidiariedade, o direito comunitário fornecia elementos fantásticos nesse contexto. A saída da Inglaterra não teve, eu diria, a repercussão ela foi muito mais política do que concretamente dentro do processo de integração. Por quê? Porque a Inglaterra, o Reino Unido, não havia aderido ao euro em 2002. Nesse sentido, os impactos do Brexit eles serão muito mais sensíveis para a Inglaterra, o Reino Unido, do que para a União Europeia. Isso envolve circulação de trabalhadores, investimentos, isso envolve tarifas, e os produtos ingleses terão maior dificuldade para circular no quadro da União Europeia. Por outro lado, também, a circulação de trabalhadores, de regras que harmonizavam isso, circulação de pessoas. Inclusive, também, alguns produtos que a Inglaterra, sem pagar nenhum tipo de tarifa, importava para o seu consumo, para o consumo da sua sociedade. Claro. Os 27 países da União Europeia, obviamente, hoje eu interpretaria a União Europeia como um bloco que sofre uma paralisia, né? No sentido de tudo aquilo que ela conseguiu construir desde 1958, desde o Tratado de Roma. Mas o fato é que ela seguirá. Agora, eu sei, mas só uma perguntinha. Independente desses reflexos, do ponto de vista filosófico, para a gente pensar no mundo melhor, não foi um certo retrocesso, não foi um egoísmo da população inglesa em relação a esse caráter mais unitário de um mundo melhor? Sem dúvida, porque os estados eles possuem estruturas representativas, de grupos representativos. Esses grupos, quase sempre, eles agem em atenção ao que o seu eleitor tradicional ele acaba filtrando, dizendo, né? Então, muitos desses grupos, especialmente esse grupo político que está na Inglaterra, ele produziu isso. Mas perceba, professor Fernando, gostaria de chamar a atenção para um outro fenômeno, né? Os estados estão tomando determinadas posições, mas as sociedades, os indivíduos, estão desenvolvendo atividades de caráter transnacional. Isso pode ser visto, por exemplo, nos Perfeito. Estados Unidos, claramente. Perfeito. Enquanto o governo vai e denuncia um tratado, a sociedade continua a se organizar no sentido de aplicação daquele tratado. No caso do Brexit, nós tivemos 50%, 52% depois da população que, na realidade, não era a favor da saída. Então, isso é sensível, né? Então, é um retrocesso do ponto de vista político? Sem dúvida nenhuma, você matou a charada, é isso mesmo. Mas nós iniciamos uma marcha a partir de 1945, progressiva, corrosiva, dessa figura referencial do Estado soberano, que ela não tem mais volta. Nós estamos diante de uma sociedade diferente. Excelente. De uma sociedade mais integrada. Excelente. Deus lhe ouça.
Vamos Bom, e na acreditar. class action? Nós temos só 5 minutos, né? Vamos. Para simplificar, cada estado, existe um princípio da imunidade de jurisdição. Um estado só pode ser processado perante outro estado se ele renuncia à sua imunidade de jurisdição. Então, esse foi o caso, inclusive, utilizado para apreender um navio argentino no porto de Tebas, porque a Argentina havia renunciado para tomar um empréstimo, a Argentina havia renunciado à sua jurisdição. Essa é a única possibilidade. Nesse caso específico, primeiro, o Estado ele não vai precisar nem contestar, não existe como, por exemplo, nós ingressarmos com uma ação aqui no Brasil contra a China. Se você quer, por algum motivo, buscar uma indenização, porque você entende que a China foi responsável, você tem dois caminhos. Um no plano internacional, pela responsabilização internacional, obviamente que a China teria que aceitar a jurisdição de uma corte nesse sentido, porque isso funciona para todos os estados, né? É a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, e depois disso ainda haveria necessidade de comprovar um nexo de causalidade entre o que ocorreu, então, que eu acho muito difícil, ou ingressar com ação dentro do Poder Judiciário da própria China. Obviamente, cada regime, cada governo, cada judiciário funciona dentro de uma lógica. Claro. Não podemos criticar o que se passa na China, porque nós temos a nossa realidade aqui, que para um estrangeiro pode ser uma realidade absurda do que se passa em determinadas instâncias no Estado brasileiro. Temos que respeitar a cultura local de cada população e de cada povo. Mas essas class action nos Estados Unidos, eu acredito que elas não tenham qualquer tipo de efeito direto nos Estados Unidos, especialmente sobre o governo chinês, sobre a China. Então, acho nem, por exemplo, ela não pode obrigar depois o governo americano a impor sanções porque houve essa condenação e depois distribuir os recursos dessa sanção para os contribuintes ou os autores da ação. Não, né? Não tem essa previsão em lugar nenhum, né? Professor Fernando, pode, por exemplo, aqui no Brasil também, um determinado grupo econômico com lideranças e tudo mais pode pedir, por exemplo, para o Brasil tomar medidas contra a China, e o governo pode fazer isso, como os Estados Unidos pode. Mas eu vou lhe dizer, existe muito mais hoje no campo das relações internacionais, muito mais bravata para atender as próximas eleições do que propriamente medidas efetivas. Os Estados Unidos, na realidade, têm se beneficiado e muito com a produção chinesa. Claro, então tem muita hipocrisia. Claro. Se falava naquele conflito da Venezuela e Estados Unidos, Venezuela continuava... o Hugo Chávez dava um discurso chamando os Estados Unidos e continuava vendendo petróleo para os Estados Unidos. Então existe muita água que passa debaixo da ponte e nós só conseguimos olhar de cima da ponte a água que passa, mas não exatamente todo o conteúdo que está passando ali. Professor, isso é tanto verdade que a minha revolta quando eu levei a Mariana na Disney, ela tinha 5 aninhos de idade, eu não consegui comprar um brinquedo para ela fabricado nos Estados Unidos, eu não me conformava. Era tudo chinês. Professor Wagner, eu queria dizer, nós temos só mais 1 minuto, fazer uma grande homenagem aos seus ex-alunos lá da Universidade Nova Lisboa, os amigos da Mariana, estão todos aqui. Todos. Opa, que coisa boa! E acho que no Brasil só tem 2. Estão todos em vários lugares do mundo, não vou dizer o nome, porque senão eu vou acabar esquecendo de um deles. Uma grande homenagem e eles pararam o que estão fazendo. Lá na Europa agora são 5 horas a mais, né? E eles estão participando. Nós temos só mais 45 segundos. Não é maravilhoso? Né? É maravilhoso. Você atravessa o oceano, você encontra pessoas maravilhosas e que vão manter esse vínculo com você para o resto da vida. Um grande beijo, obrigado a todos meus alunos, meus ex-alunos que estão prestigiando essa live. Obrigado, professor Fernando. Obrigado, Alniara. O Vasco acho que está lá, não sei aonde, lá na Bulgária, está vendo o senhor aqui agora. Os professores amigos que entraram aqui para dar um abraço, muito obrigado. E ao querido Ernesto, né? E a Mariana. Olha, meus
dois queridos alunos que me enchem de orgulho e que justificam essa nossa trajetória de caminhada. Muito